Estamos aqui na redação do Jornal Espeto com o vereador Chiquinho de Assis, do Partido Verde. E aconteceu algo atípico na região de Ouro Preto esses dias agora, que foi no dia 11 de outubro. O prefeito Júlio Pimenta ele assinou um decreto para aumentar a tarifa. Eu estou com um comunicado da Câmara aqui, de Ouro Preto, e fala o seguinte: no dia 11 de outubro, o prefeito Júlio Pimenta emitiu o decreto número 5.214, de 11 de outubro, com reajuste das tarifas do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros e Transporte Individual na Mobilidade Táxi-Lotação para R$ 3,20, gerando aumento de mais de 17%. Sabemos muito que o senhor é um defensor ferrenho do táxi-lotação, já fizemos matérias com o senhor sobre isso. E antes do senhor dar um respaldo do que está acontecendo para a gente aqui, eu queria perguntar o seguinte: esse trancamento de pauta que está vindo na Câmara de Ouro Preto está sendo de forma unânime? A bancada aliada também está participando desse trancamento de pauta? Sim, eu acho que primeiro te agradecer, Rosenberg, a oportunidade, agradecer o Espeto. Acho que é muito importante sempre a gente poder ter os canais de comunicação para poder chegar até as pessoas, né? E dizer que o que aconteceu é um trancamento de pauta graças à pressão popular. O povo tem um poder, às vezes, que desconhece. Então, na terça-feira, quando a Câmara estava repleta de pessoas zelando pelo seu direito e protestando contra o aumento que a gente considera que é abusivo, principalmente no momento em que não teve ainda a licitação, e a licitação significa regras e melhorias no transporte coletivo, no serviço público de transporte coletivo, né? A gente acha que isso do trancamento decorreu dessa força popular na Câmara, os vereadores entendendo, e daí tem uma falta de diálogo, porque pelo que nos foi passado, eu não tinha conhecimento e todos os vereadores disseram que não tinha, foram todos surpreendidos com o decreto aumentando, dia 11 de outubro, às vésperas de um feriado, colocando para o dia 22, que seria segunda agora. Por pressão política, por pressão popular, o prefeito decretou para o dia 26. Mas no momento, antes da Câmara entrar em trancamento, estava se votando uma indicação de minha autoria, junto com o requerimento do vereador Leitor e do vereador Marquinho, nós unidos, pedindo para que não somente se revogasse o decreto do 26, mas que somente houvesse ajuste na tarifa, caso necessário, pós-licitação. Porque o que Ouro Preto tem hoje é um transporte coletivo que nunca houve licitação na história. Então é um regime permissionário, com um contrato muito precário, onde algumas linhas param de acontecer de uma hora para outra, alguns horários deixam de acontecer de uma hora para outra, os ônibus andando com superlotação, a qualidade às vezes questionável. Então as pessoas têm que se unir, a gente entender que tudo ali é em prol do quê? Do dinheiro público, da coisa pública, e o povo tem que estar junto chegando, que a Câmara ela sente essa pressão e ressoa de acordo com o povo. Eu queria ver se eu faço um alinhamento a respeito do seguinte: na última terça-feira, inclusive, o Jornal Espeto, a capa do Jornal Espeto, essa coletiva que teve com o prefeito, sim, lá no gabinete dele. E o motivo inicial dessa coletiva foi o seguinte: mostrar a reorganização interna da prefeitura no corte de despesas para poder, resumidamente, garantir o déficit de salário dos servidores e algumas funções em prol do cidadão. Não sei se eu vou colocar bem com as palavras aqui agora, mas o senhor acha que tem alguma coisa de ligação entre esses cortes, reajustes, esse aumento de tarifa? Não acredito não. Eu tenho minhas críticas a esse reajuste, porque eu estou lutando há muito tempo por uma reforma administrativa. Uma reforma que realmente extingua algumas secretarias por lei, se crie outras e possa dar um modelo com mais dinamismo de gestão e representatividade na cidade de Ouro Preto. Vou dar um exemplo simples: eu sou da área da cultura, acho que a cultura merece ter um espaço de destaque, que é um compromisso de campanha, inclusive do prefeito, que não foi cumprido até hoje, e a gente espera essa reforma administrativa para isso. Mas eu acho que isso vem da pressão realmente de quem vive economicamente no nosso transporte coletivo. As questões são colocadas como os reajustes aí de combustíveis, etc. Mas nós chegamos num momento de tanta falta de diálogo, de uma pressão tão esquisita,
né, que os próprios taxistas do táxi de lotação, eles não querem esse aumento dessa forma, porque eles sabem que se aumentar 50 centavos, que é uma, volta a falar, é um aumento abusivo, isso vai fazer com que o transporte marginal, né, comece a crescer na cidade. As pessoas vão começar a buscar outros meios para poder se locomover, porque não vai ter dinheiro, o povo está desempregado, filhos estudando, então a cidade está vendo por um momento muito delicado, pós esse trauma da tragédia da Samar que todos conhecemos. Então eu acho que não tem relação direta uma coisa com a outra não, mas uma coisa com a outra tem relação o quê? Com a leitura de cidade, com o desejo de cidade que a gente quer. Então uma coisa também que o senhor acabou de citar pra gente aí, que foi uma coisa muito às pressas, muito rápido, né? Você acha que pode ter alguma pressão por parte da Transcota nisso aí? Ou não tem nada a ver, não entra nessa conjuntura, uma pressão externa da Transcota nesse reajuste de tarifa, dando em consideração no momento que ela fez toda uma reformulação da frota, né? Colocando a bilhetagem eletrônica, pode ter alguma coisa assim desse tipo? Então, pode não tem, e isso não sou eu que estou falando, é a ata do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, onde se discutiu esse valor da tarifa, que não foi aprovado inclusive pelo Conselho, mas o Conselho é consultivo, ele não é deliberativo. Então, mesmo na consulta que se fez ao Conselho, não foi aprovado. A FAMOP, que é a Força Associativa dos Moradores de Ouro Preto, se manifestou ao governo, solicitando que não houvesse reajuste até a licitação e que, se necessário fosse, até abaixasse o ISS da empresa para poder trazer um equilíbrio financeiro para a empresa. E a empresa colocou, e está em ata, eu posso encaminhar essa ata, eles colocam que se continuasse desse jeito, algumas medidas teriam que ser tomadas, como, por exemplo, até redução do quadro de pessoal, ameaçou demissões, ameaçou a redução do número de linhas, e se culpa muito um projeto de minha autoria, que é o projeto que dá gratuidade aos 60 anos, às pessoas com mais de 60 anos, porque o Estatuto do Idoso fala que a partir dos 65 e faculta aos municípios, através de lei própria, conceder a gratuidade a partir dos 60 anos. Não pode ser 61, 62, 63, 64, não precisa de lei própria. Então a gente emendou a lei orgânica, a empresa recorreu ao Tribunal de Justiça e perdeu no pleno. Então hoje é um direito líquido e certo. Se a empresa precisa ser compensada por essa gratuidade, isso é uma questão administrativa. O prefeito tem que chamar a equipe da empresa e conversar sobre isso. Agora é um direito da comunidade, ponto final. Nós vamos lutar e defender até o fim, até porque os aposentados já pagaram uma das maiores cargas tributárias do mundo, que são os impostos brasileiros, e tem esse direito hoje de usufruir, né, da gratuidade do transporte coletivo. Agora, eu acho que vem sim dessa pressão da empresa, vem sim narrado, inclusive, como eu te falei, no Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, vem da necessidade de adequação financeira, mas a questão é a seguinte: isso vai gerar uma desadequação, uma tragédia na vida do ouropretano. São dezenas, centenas de pais desempregados, as pessoas estão perdendo o seu emprego, estão procurando os postos de saúde, porque estão perdendo os planos de saúde, os pais não estão dando conta de mandar seus filhos para a escola, não se pode aumentar 50 centavos de maneira nenhuma. E há pautas muito mais urgentes, como por exemplo, a gente poderia ampliar o roteiro do táxi de lotação, que eu vim lutando há muito tempo. O táxi de lotação não passa na rua São José para o idoso que vem pegar o seu saláriozinho no fim do mês, vindo da roça, por exemplo, do subdistrito de Santa Rita. Ele tem que subir a pé muitas das vezes, não chega em alguns bairros como Antônio Dias, como Moço São Sebastião, como o Alto de São Cristóvão. Para-se ali, a pessoa tem que subir tudo a pé. Então há muito mais discussão do que apenas o aumento da passagem, né? Porque dá-se a entender, a população tem esse sentimento que a Transcota está repassando o valor que ela está gastando na bilhetagem eletrônica e todo o equipamento do ônibus para a população, para o consumidor em si. Pegando o gancho também, tem que aproveitar a presença do senhor aqui, você acabou de citar esse projeto de lei do senhor aí do idoso, né, do transporte público. Existe um problema muito sério dentro de Ouro Preto, eu não sei se o projeto do senhor contempla isso, que o idoso ele tem que ficar se sujigando para saber quantos idosos tem no ônibus para ele poder fazer a locomoção dele intermunicipal. Porque se tiver um certo número de idosos dentro do ônibus, ele não pode subir. A Transcota não deixa ela subir no ônibus. Esse projeto de lei do senhor contempla alguma coisa nesse sentido aí? Então, infelizmente não, porque como se refere a transporte interestadual, é a Assembleia Legislativa.
mas eu acho que é um pleito de extrema importância se discutir isso, se regulamentar isso de uma forma mais vantajosa ao idoso, que é o usuário. Né? E aí a gente acabou de sair de um processo eleitoral, elegemos os deputados estaduais e eu te garanto que pouquíssimas pessoas trouxeram esse tema para a pauta. Né? Nós precisamos discutir isso realmente a nível de estado e entre as cidades. Agora, em Ouro Preto, com a nossa lei, que já foi questionada no TJ, e foi colocada como válida, o idoso tem o direito, ponto final. Não interessa se é 2, se é 3, se é 4, o idoso entra. Inclusive a gente entrou com uma lei depois, transformando todos os assentos prioritários na ordem de idosos, mulheres, deficientes, obesos, né, e gestantes. Então todos são prioritários, que é a lei, na verdade, do bom senso. Mas quando não existe bom senso na sociedade, é preciso poder agir e estabelecer essas ações de bom senso. Realmente. Então isso a gente já conseguiu, a gente cobra aí o Conselho Municipal de Transportes ao cidadão para que faça com que as empresas também cumpram essa lei, porque inclusive elas têm que colocar em local visível essas resoluções legais do município, né? Tanto da gratuidade quanto dos assentos prioritários, e mais uma lei de nossa autoria que privilegia idosos, mulheres e deficientes, que é a parada segura, que a partir das 9 da noite, sempre usando do bom senso, as mulheres, os deficientes e os idosos têm direito de ter uma parada garantida com mais segurança fora dos pontos de ônibus tradicionais, que muitas vezes não tem iluminação, não tem segurança. Né? Voltando no assunto do decreto, a partir desse momento está tudo trancado, né? Não vota nada, as reuniões continuam normalmente, os vereadores comparecem, só não é votado nada. Então, as reuniões continuam, recebe os expedientes, que são as comunicações, respostas de requerimentos, representações e a fala de orador. E também a tribuna, que ela pode ser usada para que a comunidade possa expressar o seu sentimento, é aberto a toda a população, o registro é feito no Centro de Atendimento ao Cidadão, assim como requerimentos solicitando a presença de instituições, representações governamentais que são feitos pelos vereadores solicitando que vão até a Câmara e tirar algum esclarecimento. O que está trancado é o processo legislativo de votação, ou seja, votar indicações, requerimentos, representações e projetos de lei. Isso está tudo trancado nesse momento e assim espero que nós honremos com o nosso compromisso com a população e continue trancado. Então, o objetivo de trancar essa pauta é que o decreto seja revogado, né? Sem dúvida. Cabe alguma forma de negociação? Por exemplo, o prefeito pode mudar o decreto e colocar um valor inferior de 50 centavos e a Câmara pode aceitar ou não, ou é que é supressão total do decreto? Então, a gente está no Estado democrático, né, ainda. Sim. Para mim, eu não me sentiria satisfeito, porque o compromisso que eu queria da municipalidade é esperar a licitação acontecer. Agora, tem que se discutir isso com o colegiado, com os 15 vereadores, para ver se essa posição aí seria mais interessante ou não. Eu volto a dizer, Ouro Preto nunca teve uma licitação de transporte público. São mais de 50 anos de exploração do serviço público de forma permissionária e sem uma licitação que garanta um contrato mais rigoroso, inclusive de investimento de quem está recebendo, né, das passagens, etc., nesse transporte público. O meu temor é que se aceite esse decreto até a boca da licitação, que é como está hoje, que é dia 26, e depois alguém questiona na justiça um tópico do edital ou alguma coisa da licitação e essa licitação não avança e aí já foi dado ali os 50 centavos, com perdão da palavra, chicotado no ombro da população. E para voltar isso, aí é uma pressão social talvez muito maior e com muito mais desdobramentos, às vezes até mais conturbados para a cidade. Então por isso que eu acho que se está aberta uma licitação, e digo a verdade, que é importante destacar, o prefeito atual, com o governo, lutou muito para que essa licitação acontecesse. Então não está na hora de rasgar a história, de rasgar, né, de sujar todo esse processo. Vamos esperar a licitação acontecer, quem sabe a própria empresa ganha, outra empresa ganha, e cumpre, aí você vai ter um preço ali balizado na oferta do processo licitatório, onde as empresas vão dar os seus lances, né, de valores, inclusive, da tarifa. Entendi, no mais era isso mesmo que eu queria esclarecer com o senhor. O senhor tem a palavra agora para fazer as considerações finais, reforçar algum ponto, pode ficar à vontade. Então, eu agradeço a participação e conclamo a população para que nós permaneçamos unidos e todos juntos protestando contra esse aumento. A empresa, parece que de uma maneira buscando retaliar o trancamento da pauta, no dia seguinte
começou a retirar alguns horários de ônibus. Isso afetou diretamente a vida do trabalhador. Eu protocolei um documento na Eurotran, que é o órgão gestor do transporte público do município, solicitando que se notificasse a empresa e que, se caso permanecesse, que abrisse a possibilidade para alguns outros transportes eventuais, como vans, como aumento de taxa de lotação, para que o nosso trabalhador, a nossa trabalhadora, o nosso estudante não se sentisse prejudicado. Afinal de contas, a permissão é para a exploração de um serviço que é público, né, para atender a vida do cidadão que já paga caro por ele. Né. Hoje em dia, R$ 2,70 já é um valor muito caro para um pai que recebe às vezes um salário mínimo ou está vivendo aí, né, afastado, ou está vivendo aí no salário de desemprego. Então a gente tem que lutar para que o preço seja cada vez mais de acordo com a nossa sociedade e que nós tenhamos um serviço também de qualidade. Muito obrigado.